Oi pessoal, tudo bom? Vou mostrar para vocês então hoje como a gente usa uma das ferramentas que está lá no Moodle, que é esse site aqui, o Natural Deduction Proof Editor and Checker, que é, como o nome sugere, um editor, um assistente online de provas de dedução natural na anotação de FIT. Então, o site tem essa estrutura aqui, tem uma caixinha para a gente colocar as nossas premissas, tem uma caixinha para colocar a nossa conclusão, tem um guia de qual anotação que a gente deve usar, quais são os símbolos que a gente usa para representar cada um dos nossos conectivos, e tem uma série de descrições das regras aqui ao lado. Tem várias regras que a gente não viu, que a gente não vai usar, pelo menos nesse momento. Tem todas as nossas regras normais da dedução natural, tem as de predicados, tem algumas derivadas aqui. Eu vou guiar vocês só quanto às regras que a gente viu de fato em aula, que a gente vai estar usando nessa prova aqui. Em primeiro lugar, né, em termos de notação, a primeira coisa a notar é que esse site usa letras maiúsculas para as nossas proposições atômicas. Então, em aula, a gente vinha usando P implica Q, etc., com letrinhas minúsculas. Aqui, tudo vai ter que ser letras maiúsculas, P, Q, R, etc. Certo? Senão ele dá erro. Os nossos conectivos tem algumas opções de notação a usar aqui, configurado. Pessoalmente, o que eu prefiro usar para cada um deles, tá? Til para negação, então não P, a gente escreve til P. O E, eu vou usar o E comercial, ampersand, então P e Q com E comercial. Dá para usar o ponto, ou o circunflexo, o asterisco ali também. Para o OU, eu vou usar o Vzinho minúsculo, basicamente é a única opção que ele nos dá, além de copiar e colar o símbolo do OU de fato. Então, P ou Q. E a implicação, dá para usar a setinha, ou dá para usar só o símbolo de maior que, é mais simples usar maior que. Então, P implica Q, fica maior que. Então essa é a notação que a gente assume para cada um dos nossos conectivos. A conclusão, da mesma forma, a gente vai usar essa notação, dependendo do que a gente quiser provar. Então agora eu vou demonstrar como a gente faz uma prova usando esse assistente aqui, e como então a gente executa, expressa cada uma das nossas regras de inferência. Então, o primeiro sequente que eu vou mostrar para vocês, para a gente ver o processo de usar esse assistente para construir uma prova em dedução natural, vai ser o seguinte: P e Q, nossa primeira premissa, separadas por vírgula, então R e P, e a gente vai querer provar R e Q, que essas duas premissas levam a essa conclusão. Então, no momento que a gente definiu nossas premissas, a gente definiu nossa conclusão, não temos nenhum erro de sintaxe, a gente vai clicar nesse botão Create Problem e vai começar a construção da nossa prova. Só para mostrar o que aconteceria se a gente tivesse um erro de sintaxe, por exemplo, se eu digitasse um P minúsculo aqui, ele me daria essa mensagem de erro, premissa 2, RP não é bem formada. Então eu preciso ter tudo bem formado para poder desenvolver o problema. Daí ele imediatamente já escreve minhas premissas aqui nas duas primeiras linhas da minha dedução natural, na notação de FIT. Algumas coisas são diferentes de como a gente faz, né? Então, tipo, esse Lzinho aqui a gente não costuma fazer no quadro, mas enfim, é para organizar os pensamentos, para dizer que essas aqui são as nossas premissas. Então, temos as premissas P e Q, R e P, eventualmente a gente quer chegar a R e Q. Então, para aplicar as regras da exclusão do E, que é o que a gente quer fazer aqui, para obter o Q e o R, eu vou clicar nesse botão New Line, que vai justamente criar uma nova linha, e aqui eu vou querer primeiramente afirmar Q a partir do P e Q. Como que eu posso afirmar Q? Bom, a gente tem uma conjunção, então eu quero eliminar essa conjunção para poder preservar só o lado direito dela. Regra da eliminação da conjunção que a gente já viu. No quadro, né, em aula, nós vimos as regras da eliminação da conjunção 1 e 2 para preservar o lado esquerdo ou direito.
esse assistente não faz essa distinção entre 1 e 2, ele simplesmente diz eliminação do E, e ele infere que se tiver de algum dos lados está certo. Então, eu vou só escrever E comercial, que é o meu símbolo de E lógico, e a letra, para dizer que é eliminação, e eu vou dizer que é na linha 1. Eu não preciso botar o 1 ou 2, para dizer que é pela esquerda ou pela direita, só digo, estou eliminando o E lógico da linha 1. Se eu clico aqui fora, ele transforma o meu E comercial no nosso símbolo do conectivo E mesmo, e diz que estou eliminando o E da linha 1. A qualquer momento eu posso verificar se a minha prova está fazendo sentido, clicando nesse botão Check Proof. Ele vai pensar e daí ele vai dizer, nesse caso aqui, não tem nenhum erro ainda, mas você ainda não chegou à conclusão. Isso quer dizer que a gente sabe que eu não cheguei à conclusão, minha conclusão é R e Q, mas é bom saber que não tem nada errado na minha sintaxe da minha prova. Especialmente como é algo um pouco diferente do que a gente faz no quadro, isso daqui. É bom a gente ficar verificando se a gente tiver dúvida que a gente escreveu tudo certinho. Muito bem, tenho o meu Q, agora preciso do meu R também, então vou só repetir o que eu fiz aqui. R, estou eliminando o E, então E comercial, Ezinho de eliminando, pode ser maiúsculo ou minúsculo, ele corrige depois, só que agora eu estou eliminando da linha 2. Clico aqui fora, de novo, eliminação do E na linha 2. Muito bem, tenho o meu R, tenho o meu Q, falta então introduzir o E. Então agora eu vou escrever R e Q, e eu posso firmar isso fazendo E comercial da conjunção e de introdução entre as linhas 4 e 3. Vou agora clicar em Check Proof e ele diz parabéns, a prova está correta. Então assim que a gente faz a prova desse sequente e é assim que a gente aplica as regras da eliminação e da introdução da conjunção neste editor. Vou demonstrar agora um sequente para a regra da dupla negação, e uma questão é que esse editor apenas tem a regra da eliminação da dupla negação, não tem a regra da introdução da dupla negação. Isso vai ser um problema comum, como a gente vai ver em aula. A introdução da dupla negação é uma regra dita derivada, ou seja, a gente pode provar que ela é válida usando as nossas demais regras, e portanto alguns editores não trazem ela como regra. Então, nesse caso, só vou poder demonstrar para vocês a eliminação da dupla negação. O nosso sequente é não, P e Q, conclusão P. Vou criar aqui create problem, ele cria minha primeira linha com a premissa. Então, a partir de não, P e Q, eu posso afirmar P e Q, eliminando a minha dupla negação. O nome da regra, que aparece bem aqui embaixo, não tão embaixo, tá aqui. Não há, eles usam esse A todo riscadinho, mas não há gera A, e eles chamam de DNE, que é Double Negation Elimination, ou Double Negative Elimination, enfim. Então, eu vou justificar meu P e Q por DNE na linha 1, eliminação da dupla negação na linha 1. Se eu clicar em Check Proof, ele vai dizer que está tudo certo, só não chegar à conclusão. Para chegar à conclusão, simplesmente eu vou afirmar P, eliminando novamente o meu E da linha 2, agora sim Check Proof, parabéns, a prova está correta. A seguir vou demonstrar então o modus ponens, a eliminação da agora para demonstrar o modus ponens, a eliminação da implicação, então vou colocar premissas P implica Q e P, e a minha conclusão deve ser Q. Então, criando o problema, tenho aqui as minhas premissas, e essa é uma dedução de uma única etapa, porque é exatamente as condições da minha regra de eliminação da implicação. Então, eu afirmo que o meu consequente, por quê? Porque eu vou eliminar a minha implicação, lembrando esse símbolo de maior vai representar a nossa implicação,
e eu vou eliminar a implicação da linha 1 com a minha pré-condição da linha 2. Então, clicando aqui fora, fica eliminação da implicação entre 1 e 2. Se eu checar, está tudo certo. Agora, vamos para a introdução da implicação. E essa vai ser a nossa primeira regra, que requer criar hipóteses, como a gente viu. Então, vamos usar o exemplo. P implica Q implica R como premissas. A nossa conclusão, então, é que P implica R. Criar o nosso problema, temos nossas premissas. Então, aqui, para resolver isso, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, como a gente já viu, é supor P como hipótese para eventualmente mostrar que ele implica R. Para introduzir uma hipótese, a gente vai clicar neste botão New Subproof, nova subprova. Uma subprova é uma caixinha. Então, aqui na minha primeira linha, eu simplesmente vou escrever a minha hipótese, que nesse caso é P. Então, estou criando uma caixinha onde estou assumindo P por hipótese. Eu represento isso criando uma subprova e escrevendo P. Daí eu vou escrever nova linha, vou continuar escrevendo dentro da minha caixinha. Ele não cria realmente a caixinha inteira, ele só cria essa segunda linha aqui, indentada, afastada, em relação à nossa prova principal. Aqui agora eu posso afirmar que, pela eliminação da implicação da linha 1 com a linha 3, posso criar agora então uma linha com R, usando o Q para eliminar a implicação da linha 2. E ok, cheguei a R uma vez que eu assumi P por hipótese. Quer dizer que agora eu posso fechar minha caixinha, encerrar minha subprova. Então eu vou clicar nesse botão aqui, Finish Subproof Add Line, encerrar a subprova e adicionar uma linha. E nessa linha, como a gente viu, deve ser a nossa conclusão de por que a gente abriu essa caixinha, que nesse caso é que P implica R. A anotação que eu vou usar para isso é implicação I de introdução, então introduzindo a implicação, que está expressa das linhas 3 a 5. Check proof, tudo certo. Para demonstrar as regras da contradição, temos P e não P como premissas e queremos ter Q como conclusão. A gente já viu que se a gente tem uma conclusão com uma letra que nunca viu antes, provavelmente a gente vai ter que usar a nossa eliminação da contradição. Inclusive, esqueci de mencionar isso antes, mas o nosso símbolo para contradição é hashtag ou alternativamente XX. Eu vou usar a hashtag. Então, a ideia aqui é, primeiramente, introduzir a contradição. Então, vou simplesmente afirmar hashtag, e eu estou fazendo isso pela introdução da contradição entre as linhas 1 e 2. Muito bem, agora que eu tenho uma contradição, posso eliminar ela para chegar aqui. Então, vou afirmar que, através da eliminação da contradição da linha 3, check proof, tudo certo. Para introduzir a negação, então a gente novamente vai usar a contradição. A gente vai ter que P implica Q e não Q, portanto, não P. Essa é uma regra derivada, que inclusive consta aqui nessa lista de regras, que é o modo Stollings, mas a gente não está usando essa regra, a gente vai simplesmente provar ela diretamente por introdução da negação. Então, a gente vai criar uma subprova, porque a gente viu que, da mesma forma que para a introdução da implicação, quando a gente quer introduzir uma negação, a gente assume uma hipótese e eventualmente chega a uma contradição. Então eu vou assumir P como hipótese, porque eu eventualmente quero negar o P. Então criei uma subprova, escrevi P na primeira linha, da mesma forma que eu tinha feito antes com a implicação. Então assumi P, vou criar uma nova linha, aqui eu vou afirmar que, eliminando a implicação da linha 1 com a linha 3, agora eu vou criar uma contradição com hashtag. Eu estou inserindo essa contradição entre as linhas 2 e 4. Muito bem,
presumi P, cheguei a uma contradição. Então, posso terminar minha subprova, adicionar uma linha, onde eu vou afirmar agora não P. Por quê? Porque eu introduzi a negação entre as linhas 3 e 5. Checar a nossa prova, tá tudo certo. Para demonstrar a inclusão do ou, eu vou começar com a minha premissa P, e a minha conclusão deve ser Q, ou P, ou R. E aqui, se a gente clicar em Create Problem, ele vai dar uma mensagem de erro, e ele está dizendo que a nossa conclusão não é bem formada. Olha, qual é o problema disso? Esse programa não tem uma regra inata de associatividade para os e para es. Na nossa convenção, quando a gente tem uma cadeia de os, a gente interpreta isso como tendo parênteses no primeiro par. Então agora, se eu clicar em Create Problem, ele não reclama e ele explicita os parênteses. Da mesma forma, se eu tivesse colocado os parênteses do lado direito, novamente não teria tido nenhum problema. Mas vamos assumir a nossa convenção de sala de aula, que é que quando a gente não tem parênteses, o parênteses está em torno do primeiro par. Muito bem. Tenho P, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar Q ou P. E se vocês olharem aqui do lado, que nem antes a gente tinha a situação com a eliminação do E, que a gente não precisa especificar se é a esquerda ou a direita, da mesma forma, a inclusão do OU, se ele vê que a nossa fórmula original aparece no OU resultante, ele diz que está tudo certo. Então, vou simplesmente criar uma linha Q ou P, através do que? Da inclusão do OU na linha 1. Se eu clicar em Check Proof, ele diz que está tudo certo, que eu não preciso especificar qual é a minha inclusão do OU. Agora que eu tenho Q ou P, eu posso afirmar Q ou P ou R, novamente fazendo a inclusão do OU, agora na linha 2. Check Proof, tudo certo. Agora, para eliminação do OU, eu vou fazer o seguinte: P ou Q, P implica R, Q implica R, e portanto queremos provar R. Temos aqui nossas premissas, a gente vai criar uma subprova, porque a gente quer usar a eliminação do OU, que a gente viu que a gente precisa então criar duas hipóteses, uma em que o nosso P é verdadeiro e uma em que o nosso Q é verdadeiro, e ambas devem levar a R. Então, inicialmente, vou criar uma subprova com P. Na nossa próxima linha, vou afirmar R, porque eu estou eliminando a implicação da linha 2 com a nossa linha 4. E cheguei em R, era isso que eu queria provar, posso encerrar a minha subprova. Mas eu não vou clicar em Finish Subproof at Line, porque eu não quero voltar para a minha prova principal. Eu quero imediatamente começar a minha próxima subprova, porque a nossa eliminação do OU tem duas subprovas encadeadas. Então eu vou clicar neste botão Finish Subproof Start Another, terminar a subprova e começar a próxima. Então vejam que ele não recua, ele simplesmente abre como se fosse uma nova caixinha. Nessa caixinha eu vou afirmar que. Então aqui afirmo que, nova linha R pela mesma lógica de antes, estou eliminando a implicação dessa vez da linha 3 usando a linha 6. E agora sim, cheguei em R em ambas as minhas caixinhas, agora eu posso clicar em Finish Subproof Add Line, porque eu eliminei o OU usando tanto Q quanto P, nesse caso eu eliminei o OU, usando tanto P quanto Q eu consegui chegar a R, então eu vou afirmar R. Por quê? Porque eu eliminei o meu OU da linha 1 e as provas estão entre as linhas 4 e 5 e entre as linhas 6 e 7. Se eu checar a minha prova, está tudo certo. Agora, só para demonstrar como nós usamos a lei do terceiro excluído aqui, ela é bem diferente de como a gente fez em aula. A nossa regra em aula simplesmente diz que a gente pode criar, por exemplo, P ou não P como uma fórmula que a gente sabe ser verdadeira pela nossa lei do terceiro excluído, LTE. Aqui, não, ela vai ter uma forma, digamos assim, já aplicada na exclusão do OU. Então, vou demonstrar isso. A gente vai fazer a prova que se P implica não P, então eu afirmo não P.
Vou criar meu problema. E então, se a gente for olhar a cara da lei do terceiro excluído, aqui é LEM, Law of Excluded Middle, aqui em inglês, ela diz o seguinte: a gente deve criar uma subprova com A, que no caso vai ser o P, e uma subprova com não A, ou no caso não P, e ambas devem chegar a B. E daí a gente pode afirmar B. Então é como uma exclusão do ou, só que a gente não precisa informar a linha onde o nosso ou está, a gente simplesmente cria as duas caixinhas. Muito bem, então vamos fazer isso. Vamos criar primeiramente uma subprova com P. Nessa linha eu vou afirmar não P pela eliminação da implicação da linha 1 com a linha 2. Cheguei a não P, assumindo P, e era isso que eu queria provar. Então vou terminar essa subprova e começar outra, nessa aqui, não P. E eu queria chegar num P, eu já comecei com não P na minha hipótese, posso encerrar minha subprova e adicionar uma linha embaixo. E aqui eu vou simplesmente afirmar não P, porque tanto quando eu assumia P quanto quando eu assumia não P, eu consigo chegar a não P. Então eu vou simplesmente escrever lem, que é a lei do terceiro excluído em inglês, e daí eu vou indicar que aconteceu entre as linhas 2 e 3 e da linha 4 a linha 4. Check proof, tudo certo. Por fim, só quero mostrar uma situação que a gente consegue fazer uma caixinha dentro de uma caixinha. Então, novamente aqui, se a gente encadeia duas implicações, a gente precisa novamente desambiguar com os parênteses. A nossa regra em aula é que a gente sempre coloca o parênteses no mais à direita. Então aqui tenho que, da premissa Q, posso provar que P implica R implica Q. Então eu vou criar uma subprova assumindo P e vou imediatamente clicar em nova subprova aqui, onde eu vou assumir R. Então tenho uma caixinha com a minha hipótese P, uma caixinha com a minha hipótese R, e eu quero afirmar que onde eu quero usar que já era uma premissa, se eu quero reafirmar algo que eu já sabia, a gente pode escrever R, que eu imagino que seja de reaffirm ou repeat, então repetir algo que eu já sabia, vou reafirmar que estava na linha 1. Então, ok, cheguei aqui assumindo R, posso fechar essa subprova e dizer que R implica Q através da introdução da implicação entre as linhas 3 e 4. E da mesma forma posso então fechar essa subprova aqui e dizer que P implica que R implica Q quando nós temos a introdução da implicação entre as linhas 2 e 5. Check proof. Certo, parabéns, a prova está correta. Então é isso, pessoal. Basicamente isso é tudo que a gente vai usar para dedução natural com as regras que nós vimos em aula, em lógica proposicional, usando esse assistente cujo link está no Moodle. Obrigado, bons estudos!